Estou ao vivo? Estou ao vivo. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a essa live, onde eu vou entrevistar o Arthur Maia, que é um aluno do CJRM que teve um resultado muito bacana, que ele vai contar para vocês. Eu não vou dar spoiler não, tá? Bem-vindo todo mundo, já achei o Arthur aqui, vou chamar ele para entrar. Opa! E, e aí, Roger, tá me ouvindo? Te ouvindo muito bem, você está me escutando direitinho? Tô escutando bem. Legal. Então, vamos começar. Antes de começar a entrevista, queria falar para o pessoal que está assistindo que essa é uma live que eu vou fazer para inspirar as pessoas e para elas entenderem que elas também podem ter esse mesmo resultado desde que elas sigam um método, um passo a passo, né? E se você tiver interessado em ir mais a fundo ainda nesse passo a passo, saiba que dia 26 agora de janeiro eu vou começar a semana do JavaScript, que é um evento 100% online, 100% gratuito que eu faço, onde eu divulgo meus métodos de estudo em JavaScript. E no final eu também começo a falar sobre o treinamento fechado de JavaScript, que é o treinamento do qual o Arthur é aluno. Vamos lá, Exatamente. Arthur, fala para a galera como que você começou a trabalhar e se envolver com programação. Ok. Eu não lembro muito como que foi o meu depoimento, mas basicamente eu já estagiava, né, na área do desenvolvimento, né, de software, só que eu acabei ingressando assim, na área de programação de uma maneira que eu considero um pouco errada, porque eu cheguei a começar, né, a estagiar na área de programação estudando diretamente uma framework e, e aí que era framework do React.js, né? Só que sem ter muito conhecimento do JavaScript. Logo eu ficava como estagiário, né? Porém, é, era um pouco complexo, porque funções e métodos que eu tinha utilizado do próprio JavaScript para usufruir totalmente do framework, eu não tinha conhecimento. E eu tinha uma certa dificuldade em estudar. Então, foi basicamente isso. Eu comecei estagiando aqui numa empresa, numa agrotech, aqui na minha cidade, de Uberlândia, porém, assim, com pouco conhecimento. Então, que, é, assim, por volta de um mês e meio, eu ainda fiquei como estágio não remunerado, porque foi um negócio meio é uma história engraçada, né? Eu entrei na empresa de desenvolvimento de software sem saber nada. Só que eu entrei assim com a vontade, né? Com a vontade de querer aprender. E no caso eu deixei tudo de lado. Falei, por favor, me aceitem, mesmo eu não sabendo nada, não precisam pagar nem nada do tipo, eu vou tentar dar o meu melhor. E esse foi um começo dessa história doida que eu tive. Mas você já começou então trabalhando com programação desde o seu primeiro emprego? Ah, não. Claro. Ok. Desde o meu primeiro emprego, na verdade, foi como suporte técnico. A princípio, só trabalhava como suporte interno para um, para uma empresa que fornecia um sistema de controle de estoque, emissão de nota fiscal, coisas do tipo. E o máximo que eu tinha, assim, um pouquinho perto assim, de programação, era banco de dados. Que, enfim, né, não é muito aprofundando na área de programação. Eu fazia o básico do banco de dados, que é selecionar dados, criar tabelas, deletar, blá blá blá, essas coisas. E assim seguiu, eu trabalhei como suporte técnico por dois
2 anos e 6 meses, se eu não me engano. E aí depois eu entrei nessa área de estágio que eu comentei. Entendi. E aí foi quando você chegou pro pessoal e falou, por favor, me aceitem, eu quero aprender. Foi isso? Exatamente, eu estava trabalhando como suporte, mas já cursando a área de sistemas de informação, né, um curso superior, e lá onde eu estava não tinha lugar para eu entrar na área de programação. Eles trabalhavam, o sistema trabalhava em Delphi, só que a princípio só tinha um desenvolvedor e ele, eu não sei, né? Eu não sei se era algum problema, ele não queria mostrar o código, ele por conta própria já lidava com o sistema, logo não tinha lugar para mim na área de desenvolvimento, apenas na área de suporte. E não era algo que eu queria, eu estava estudando sistema de informação, visando ser um desenvolvedor. E aí eu encontrei essa empresa, essa Agrotec aqui na minha cidade, e eles estavam contratando como estágio. E ainda chegaram a lançar um desafio lá, só que é, eu não tinha muito conhecimento, então eu não consegui fazer o desafio. Porém, eu tentei conversar com eles diretamente, expliquei a minha situação e queria uma chance. E aí foi aí que eles me deram essa chance, né, de por enquanto só aprender, não trabalhar nem receber, mas só estar lá presente, conhecendo as tecnologias, vendo como que o povo trabalha, e aí que eu comecei a aprofundar um pouco mais. Entendi. E aí, como que foi a sua entrada na empresa? Aí você entrou oficialmente para aprender? E como que o pessoal te recebeu? Você sentiu que você foi bem recebido? Você sentiu uma certa barreira para as pessoas te envolverem no clima? Como que foi essa aclimatação? Nem sei se essa palavra Ah, existe. então, nesse caso, eu realmente eu me senti um pouco para baixo quando eu entrei, porque até então eu estava só aprendendo e eu não, na época estava muito corrido em questão de entrega de projetos ou coisa do tipo, então eu tive que dar o meu máximo e acabou que eu não tinha muito suporte lá dos outros desenvolvedores. Então eu fiquei assim um pouco destacado dos outros, tanto que eu fui começar a pegar, a realmente desenvolver, criar uma feature, criar uma branch lá no GitHub, começar a mexer no projetos dele depois de 2, 3 meses que eu já estava estagiando, porque eu não tinha um conhecimento necessário. Até então, o máximo de desenvolvedores que estava tendo lá era back-end. E back-end é uma vertente que que eu tenho um pé atrás. E aí eu comecei com front-end. Isso foi quando outros desenvolvedores entraram, aí eles me deram a liberdade de começar a aprender. Mas realmente, no começo, assim, era o povo conversando ali sobre desenvolvimento e eu não entendia nada, sabe? Aí tinha hora que eu pensava, nossa, será que realmente isso aqui é para mim, sabe? A síndrome do impostor, né? Isso aí todo mundo que está na área de TI conhece. E ao mesmo tempo, nem sempre você entrar numa empresa significa que você vai ser bem acolhido, né? Tem essa barreira inicial, mas pelo que eu sei do fim da história até agora, você permaneceu e se adaptou, né? Para Sim, chegar sim. no nível que você está. Mas enfim. E aí, como que eu entrei nessa história? Como que você me conheceu? Então, eu não me recordo se foi por meio do Instagram ou do Facebook, mas foi, eu acho que o próprio Google Ads fez a mágica dele aí, né? Nos meus estudos de JavaScript, que eu estava apanhando no meu trabalho, apareceu a semana do JavaScript. É, ok, né? Vamos ver, né? A princípio, eu dei uma pesquisada referente ao curso, né, do Roger,
muita gente dava um feedback legal, e eu falei, vou participar dessa semana de JavaScript. A princípio eu tenho o costume de participar de outras semanas, como antigamente tinha a semana de OmniStack, acho que da Rocket City. Enfim, eu tenho muito costume de participar dessas outras semanas, é um costume meu. Eu, assim, apoio várias pessoas porque trabalha também com a questão do seu networking. Você acaba conhecendo outras pessoas, outros costumes, novas tecnologias e tal. E, enfim, voltando, eu acabei vendo essa propaganda da semana do JavaScript, acompanhei a semana, né? E olha só, um dos pontos que você tinha apresentado na semana do JavaScript era um dos pontos que eu estava tendo muita dificuldade no meu trabalho naquela semana, que foi a semana do JavaScript e na semana do meu trabalho. E são os métodos por meio de percorrer array, que é o map, filter, reduce, coisa do tipo, é uma coisa que, assim, principalmente front-end developer acaba utilizando bastante para poder fazer listagem de componentes, e era uma coisa que eu usava, só que eu não tinha muito conhecimento. E quando eu vi isso na semana, eu vi a sua explicação, eu entendi assim, super tranquilo. Então, eu vi que, por exemplo, a didática era boa e, enfim, vocês já sabem o resto da história, né? Aí eu vi que a semana já era muito boa, falei, então vou adquirir o curso para aproveitar o máximo possível, porque eu vi significado. Em uma semana de JavaScript eu já vi significado, por que não no curso inteiro, né? Total. E você chegou a participar das 4 aulas da semana do JavaScript ou você só assistiu uma ou outra? Como que Não, foi? não, eu vi todas as aulas. Todas as aulas. Todas. E aí você fez os exercícios? Fiz os exercícios, tive um pouquinho de dificuldade ou outra, só que mesmo assim eu tentei dar o meu máximo e ainda mantive contato com outros colegas, né, que estavam participando lá da semana de JavaScript. Tentei tirar algumas dúvidas, só, você fez esse exercício, coisa do tipo e tal. Voltando àquele negócio que eu falo que é importante participar dessas semanas, porque você trabalha com o seu networking. Uh, eu acabei conhecendo outras pessoas, por mais que eu não tenha contato, mas enfim, nessa semana que eu tirei dúvida com elas, trabalhei no networking para aprofundar nos exercícios que você tinha passado na semana. Então, sim, eu fiz os exercícios, por mais que eu assim, tinha dificuldade, porém eu consegui fazer os exercícios com muito custo. Legal. E aí, no final da semana, você começou a saber do treinamento. E qual que foi? Você teve alguma dificuldade para entrar no treinamento? Você achava que não, que é um investimento, eu tenho que investir nisso agora, senão... Porque o treinamento é fechado, né? O CJN é um treinamento fechado, focado em levar o aluno do zero até a fluência em JavaScript, ou seja, construir aplicações com JavaScript puro, e as turmas são abertas esporadicamente, né? Nem sempre, às vezes eu tento abrir mais, às vezes, mas nem sempre dá, porque eu tenho que manter a qualidade do atendimento com os alunos, né? Claro. Eu não posso simplesmente encher o curso de aluno e deixar a qualidade do suporte de lado, afinal, a equipe do suporte é isso que vos fala, sou eu que tomo conta dos alunos, eu não terceirizo ninguém para fazer isso, porque eu acho importante esse acompanhamento de perto, saber mesmo em qual etapa o aluno está e no que ele está sentindo dificuldade. Mas enfim, voltando. Quando eu falei o preço do curso, o que você achou? Você achou? Como que soou para você? Olha, eu penso o seguinte, que investimento para o lado que é voltado para o seu conhecimento nunca é demais. E quando eu vi o preço, eu achei um preço muito acessível, porque dentre os outros cursos que eu estava vendo, só que eram cursos mais voltados bootcamp ou coisa do tipo, acaba sendo um valor assim
que dói um pouco a carteira, sabe? Só que era um valor que, por mais que eu estava como estágio, eu ainda tinha um dinheiro reserva, eu, assim, eu consegui investir e adquirir o curso. Então, eu acho que foi um preço satisfatório e eu pensei, vai abrir a turma agora, nesse preço. Será que talvez o preço pode aumentar? Talvez essa turma possa liberar depois, só no ano que vem, coisas do tipo, sabe? Então, são vários fatores. Então, acho que assim, o valor para mim é, não foi, não atrapalhou muito, não. Total. E, afinal de contas, você estava numa encruzilhada, você estava numa situação em que você precisava aprender, né? Exatamente. Porque ou você dava esse passo além, ou você continuava, corria o risco de continuar no mesmo lugar. Sim, E é interessante ver esse exemplo, porque nem sempre as pessoas raciocinam assim, né? Elas têm medo de investir, achando. E às vezes eu até entendo, sabe? Às vezes a pessoa me conhece há pouco tempo, né? Poxa, caiu no meu conteúdo ontem. E aí já está rolando a semana do JavaScript e aí já aparece a oportunidade de entrar no curso e aí ela fica total, entendo totalmente. Mas, por sim, outro lado, quando você tem uma situação igual a situação que você estava, você precisava realmente aprender, você não estava fazendo por hobby, você não estava de brincadeira na tomateira, você tinha uma uhum, motivação. Uma coisa é você sim, correr no quarteirão da sua rua, outra coisa é você correr com um Rottweiler atrás de você. É outra exatamente. parada, Aham, né? E, e o triste disso, né, é que algumas pessoas esperam esse tipo de situação mais crítica acontecer para tomar uma atitude, ao invés de dar esse primeiro passo e investir, né, aproveitando que ela não está nessa situação tão crítica, sabe? sim, aham, Eu, e eu digo por mim mesmo, né? Eu estou falando isso, mas lá atrás, quando eu comecei a aprender JavaScript, eu digo que existem os coelhos e as tartarugas no aprendizado de JavaScript. E não é que o coelho é melhor que a tartaruga, nem vice-versa. O que eu vejo é, geralmente o coelho ele tem mais velocidade, só que ele corre o risco de desfocar mais. Ele é mais, qualquer coisa que ele vê no caminho chama muita atenção dele. E existem sim, as tartarugas. O que é a desvantagem da tartaruga? A tartaruga, ela é devagar, só que ela é sem pressa e sem pausa. Ela não para. Você olha para a sim, tartaruga ali no chão, daqui 5 segundos você olha de novo, ela vai parecer que ela está no mesmo lugar, talvez, mas ela já mexeu um pouquinho, ela não parou, mesmo que você não tá perceba. tudo, Então, o que acontece? No meu aprendizado de JavaScript, lá atrás, eu fui um coelho, só que eu sabia do risco do coelho de se desfocar. E aí, cara, nada me tirava da frente do computador. E eu não estou falando que tem que ser assim, não, tá? Cada um tem seu ritmo. sim, Mas uma das coisas que me fez não sair da frente do computador todo dia e estudar no mínimo, acho que na época eu estudei 2 horas por dia, no mínimo, todos os dias, todo santo dia, foi a condição de que se eu não conseguisse aprender aquela parada, coisas muito ruins iam acontecer. Coisas muito exatamente. ruins iam acontecer para mim. Eu não queria esperar isso acontecer. Então, cada um sabe da sua história, né? Alguns esperam, são mais passivos, esperam a vida colocar eles numa situação onde eles se encontram nessa situação crítica e não vê outra saída a não ser investir.
e outros já investem e, e dão uma chance de talvez aprender com um ritmo um pouco mais gradativo das coisas, sabe? Então são situações Ah, diferentes, são motivações diferentes que eu vejo sim. que as pessoas que entram no CJRM têm. Mas enfim. E aí, quando você entrou, você tinha tempo para estudar? Então, o meu tempo ele era bem limitado porque foi bem na época que eu trabalhava como estágio. Eu tinha que trabalhar como estágio, porém ainda tinha a faculdade assim no período da noite. Então, o que eu tinha de tempo era após a faculdade, que era após as 10h30, só que acaba que ficava um pouquinho puxado para mim, né, porque você fica o dia inteiro trabalhando mais a faculdade. Então, teve um tempo que eu me controlei para acordar mais cedo. Por exemplo, eu começava no estágio por volta das 9 horas, eu pegava para acordar 7 horas. 7 horas, isso. E aí eu tirava esse tempo de 1h30, 2 horas antes do meu trabalho para eu poder estudar. Então, assim, no começo eu não tinha, só que eu tentei o meu máximo procurar tempo para poder, para poder estudar. Rola essa parada, né? É o famoso, todo mundo tem 24 horas. Não tem mais. Exatamente. Às vezes eu vejo gente dando muita desculpa, sabe? De essa questão de priorização. Desculpa de que não tem tempo para estudar agora. Enfim, cara, isso não existe. Eu não consigo engolir essa. Essa não, Aham. porque é como você falou, todo mundo tem 24 horas e quem realmente quer, se você quer de verdade, você vai dar um jeito. Seja Sim. no seu horário de almoço, você tira meia hora do seu almoço para estudar, seja indo dormir mais tarde ou acordando mais cedo, igual você fez. Uhum. Então não tem essa parada, sabe? E geralmente é uma desculpa socialmente aceita, digamos, da pessoa dar desculpa de tempo e às vezes as outras pessoas não querem discordar da pessoa. Sabe aquela coisa de fachada? É verdade, Sim. tempo é muito corrido, né? Hoje a gente tem muito pouco tempo mesmo para aprender, é muito complicado. E não sei o quê. Cara, chega de desculpa. Se Uhum. você quer, Ou você não você quer. para de dar desculpa e fala a verdade, que aquilo não é uma prioridade na sua vida. É simples assim, né? Mas não vem falar para mim que você quer aprender JavaScript e não tem tempo. Você quer ser fluente e não tem tempo. Você quer aprender essa parada de construir aplicações com JavaScript puro, mas não tem tempo para fazer. Isso não existe. Inclusive, se você está assistindo e agora você sabe que eu tenho um treinamento fechado e que eu abro as matrículas no fim da semana do JavaScript, se você tá pensando em entrar, mas tá com essa desculpinha do tempo, cara, não entra. Isso aqui não é psicologia reversa. Não entra. Eu quero gente que está disposto a fazer. Eu quero gente que cansou de dar desculpa, sabe? Porque, enfim, eu acho que chega um momento que você tem que encarar as coisas com mais seriedade. Depende muito da sua motivação, igual eu falei agora há pouco, mas depende muito de você ter essa atitude e parar de dar desculpa para as coisas. Então, eu não. Essa do tempo aí não costumo engolir, não. Igual você falou, né? Cada um tem a sua motivação e acabam deixando, assim, por exemplo, para a última hora, só pro nível mais extremo. Só que eu tenho uma concepção que é melhor prevenir do que remediar. Foi, voltando assim, pegando assim o meu caso, eu atualmente eu estava como estágio, só que eu não estava agregando nada para a empresa, porque eu não tinha conhecimento suficiente
para desenvolver, fazer as demandas que eles precisavam. E a qualquer momento, eles poderiam simplesmente, olha, infelizmente não, a gente não tem mais lugar para você, pode sair. E foi bem numa época que estava começando a pandemia. E aí eu penso, nossa, e se eles me tirarem aqui, né? Isso foi uma coisa que me motivou. Então eu passei a investir mais em mim mesmo para dar o meu melhor e assim permanecer no meu atual emprego, sabe? Eu até mesmo caso se eles fossem descontinuar de mim na empresa, eu já tenho conhecimento suficiente para poder ingressar em uma outra empresa. Então é igual você falou, cada um tem a sua motivação. Eu falo assim, igual você falou a questão do tempo. Realmente, é muito comum, a pessoa pode falar, ah, eu não tenho tempo, coisa para isso. Você até tem, só que esse tempo, para você adquirir esse tempo, acaba sendo um pouco sofrido mesmo. Mas você tem que dar a iniciativa, você tem que dar o suor e a lágrima por conta disso. Eu, por exemplo, eu odeio acordar cedo, mas foi um mal necessário. Eu precisava acordar cedo porque eu não tinha um tempo no meu dia. O que eu tinha era o horário de almoço, olha lá. Isso porque eu cursava que era a hora do almoço, que eu ficava mais focado na parte do trabalho. Então eu tirava a parte da manhã para eu poder estudar. Eu coloquei na minha cabeça que ia pegar, igual você falou, mais ou menos 2 horas de estudo por dia. E agora que eu estou de férias da faculdade, e a faculdade agora vai voltar, acho que só em março, eu acabo que eu tenho mais tempo ainda, né? Eu deixei de acordar a parte da manhã, agora estou tirando mais a parte da noite para poder estudar. Então você sempre vai encontrar um tempo. Basta ter planejamento e motivação. Total. E uma outra coisa que eu vejo que conta muito também é um método, né? Porque quando você estuda através de um método que dá resultado, você não consegue desver o seu progresso. Exatamente. Porque uma coisa é você estudar loucão, sair procurando vídeo na internet, e o cara que fez o vídeo não sabe em que ponto você está da jornada, né? E aí você vai lá, assiste um vídeo, aprende a fazer uma coisinha, mas aquele conhecimento acaba não se solidificando na sua cabeça, porque ele Sim. não foi passado através de um método. Quando você tem um método que gera progresso, progresso gera motivação. E motivação é o combustível para você se manter produtivo. Por isso que muita gente desiste até. Eu já vi muita gente desistir da programação. Sim, Né? é muito comum. Mas eu vejo essa diferença, sabe? Que quando a pessoa estuda através de um método, igual no CJRM, não estou falando que é o melhor, mas é o que eu mais vi funcionar com os meus próprios olhos para os meus alunos e para outras pessoas, que é o ATER, aula, teoria, exercícios e revisão. Sim. É o método que eu conheço que mais gera fluência em JavaScript. Tanto é que olha o resultado que você teve depois de pouco tempo no curso. A gente ainda vai chegar lá, mas você teve resultado em muito pouco tempo. E claro, não é uma regra. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ter esse tipo de resultado nesse tempo. Mas eu não posso Exatamente. deixar de mostrar o seu resultado. Por quê? Claro. Porque eu não estou atrás do típico, eu estou atrás do que é possível. O que é o típico? É você ficar se matando de estudar sem ver progresso. Isso é o que mais tem por aí. O que mais tem por aí de gente me falando, Roger, eu comprei inúmeros cursos na Udemy, porque tem essa também, né, da pessoa achar que sair Colecionar tudo. comprando curso vai enfiar o conhecimento dentro da cabeça dela. Cara, na real, tudo que você precisa é de um método que dá resultado. Exatamente. E talvez você não tenha resultados tão rápido quanto o Arthur, mas você vai ter resultado. É uma questão de tempo. Agora, quando você está sem um método, fica mais complicado. E eu falo isso porque eu já estudei sem método e já estudei com método.
E é tipo. Já viu aqueles antes e depois da dieta, que o pessoal coloca uma foto do lado direito, uma do lado esquerdo? Sei, Era sei. aquilo. O resultado de antes e depois é notável. É, o nível de Quando. absorção de conhecimento dá para ver essa diferença. É igual você comentou. Se você fica estudando assim ferozmente, sem ter o controle, ou igual você falou, o método, que é o próprio ATER, existem outros métodos mesmo, mas o que eu conheci mesmo foi o ATER, que assim, eu tive muito resultado, e eu não uso só para o estudo, né, do JavaScript, mas até mesmo outras tecnologias, até mesmo por volta por conteúdo mesmo da faculdade. O método de aprendizado ajuda bastante, porque do pouco que você assim, do pouco que você estuda, você utilizando o método, a absorção é maior. Então, você acaba não saindo prejuízo, digamos assim. Com certeza. Você também já viveu os dois lados, né? Exatamente. Vem cá. Você pensou que quando você começou a entrar nesse trabalho e tal, a atuar lá, e você começou a se envolver com programação, chegou a passar na sua cabeça que que você ou já estava um pouco velho para aquilo, ou estava muito novo, ou isso nem chegou a aparecer? Ah, com certeza. E isso foi um problema que eu tinha bastante de eu me comparar com outras pessoas. Por exemplo, quando eu entrei é, para efetuar o estágio, junto comigo entrou uma outra pessoa, que era hoje é o meu colega de trabalho, e ele tinha 16 anos. Nossa, o conhecimento dele assim era tipo 3, 4 vezes maior que o meu, coisa do tipo. Ele me dava aula, me ajudava em várias coisas, e eu pensando, eu falei, nossa, eu tô aqui, vamos ver, eu acho que eu entrei com, acho que era 22, 23 anos, não tenho certeza, mas foi recente até. Falei, nossa, eu tô com 22, 23 anos, um guri assim de 16 anos tá me ensinando. Aí eu pensei, falei, nossa, pensar que eu poderia ter entrado assim na área de tecnologia até bem mais cedo, e hoje eu tivesse um outro leque, né, de conhecimento referente à programação, lógica, coisa do tipo. Então, na hora, eu pensei, falei, eu acho que eu já comecei tarde. E isso é uma dúvida muito comum. Eu vejo que tudo quanto é lugar, eu gostava de ver bastante de ouvir podcasts referente a desenvolvedores. Isso era um tema muito abordado. Que será que você realmente está velho para aprender programação? Depois eu comecei a ver que cada um tem seu ritmo. Você ficar se comparando, nesse quesito, por exemplo, uma pessoa mais nova já está começando, já tem mais conhecimento que você, ok, mas isso não quer dizer nada. Cada um tem a sua motivação, o seu desempenho, e olha só, eu me adentrei na área de programação com 22 anos, mas, nossa, assim, comparado a outras pessoas, eu ainda estou muito novo. O mundo da tecnologia está abrindo para mim agora, então eu tenho muito tempo de assim, para mexer com tecnologia, estudar tecnologia. Então, eu, assim, desculpa, Roger, eu falo demais, mas, enfim, é, Sim, eu, pode continuar. eu achei que eu estava muito, muito velho, assim, por mais que, assim, a barba, enfim, eu estava com 22 anos, mas eu falei, eu acho que se eu tivesse que começar com programação, teria que ser mais cedo, agora programação é muito difícil, vou demorar bastante, aí vem aquela questão da desistência da área de programação e seguir com outras coisas. Mas não fala de barba não, cara. Senão a gente for comparar. É porque E, a barba ajuda bastante, sabe? Se o povo vê a barba, você fica tipo sei lá, uns 5, 6 anos mais velho. É porque eu sem barba, o povo acha que eu tenho tipo 16 anos.
Mas, enfim, é só um comentário bobo. Tem Ignora. gente que tem Esquece. barba até branca, né, por aí. Tem gente. É, pois é. Mas, assim, isso que você falou é complicado, né, cara? A gente se compara mesmo. Não tem como. E aí, eu aprendi muito tarde uma lição, mas eu aprendi. Sim, E quando você se compara a outra pessoa, primeiro que você está comparando o seu bastidor com o palco do outro, né? Que sempre vai ser uma comparação injusta. Mas mais que isso, eu comecei a ficar ligado nas consequências que a comparação traziam para mim, para o Roger. Quando eu estava aprendendo programação e eu via um programador que arrebentava, eu tinha dois caminhos. Primeiro, ou eu achava que mesmo ele sendo bom, eu era melhor que ele, ou eu achava que eu era um nada, né, para não falar palavrão aqui. aham, E os dois caminhos são prejudiciais, porque se você achar que você é bom o bastante, você é melhor, talvez seja pior que o outro caso que eu vou falar ainda, mas talvez seja pior porque você acaba se acomodando, você acaba meio que relaxando. exatamente. E quando você tem a certeza que você é pior que a outra pessoa, você é um sério candidato a tomar antidepressivo. Então, os dois casos não vão, não compensa para você, sabe? E Exatamente. assim, de um momento atual onde eu vivo, eu tô nas redes sociais, tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Facebook. E assim, agora, nesse exato momento dessa live, tem 18 pessoas, já chegou a 24. E, cara, eu não comparo a quantidade de pessoas numa live minha com a live dos outros. Sabe por quê? Sim, Porque eu não assisto a dos outros. Eu só estou focado em mim, exatamente. sabe? Às vezes algumas pessoas me perguntam: a semana do JavaScript vai ser igual a evento tal? Eu falo, não sei, porque eu não consumo conteúdo dos outros. As minhas referências Exatamente. nem são daqui. Eu não estudo nada, nem ninguém que dá aula de JavaScript aqui. Claro, já fui aluno também, né? Sim, Posso negar minhas origens. Mas hoje eu tendo a buscar mais de fora, por quê? Porque eu não quero influenciar o meu conteúdo. Porque se eu ver o conteúdo de alguém, consumir o conteúdo de alguém, eu vou tender a replicar de uma forma ou outra nas minhas aulas. sim. E se eu ver o conteúdo de alguém e achar que ele é melhor que eu, vou ficar triste. E se eu achar que ele é pior, vai ser pior para mim, porque eu vou tender a me acomodar. Acomodado, exatamente. E isso vai tender, a acomodação gera uma piora na qualidade. Então, né, tem essa parada mesmo. Nenhum dos casos, em nenhum dos caminhos a comparação vai te trazer bons frutos. Né? Sim. Mas aí vamos lá, você entrou? Continua, te interrompi, desculpa. Não, ok. Eu só ia falando que realmente, e hoje tende a ser muito comum essa comparação, porque se a gente pegar, por exemplo, YouTube, Instagram ou coisas do tipo, sempre tem pessoas, principalmente assim, na área de tecnologia, compartilhando a sua vida profissional, pessoal, que seja, e, enfim, não tem nada de errado nisso. Só que por exemplo, acaba criando, talvez a pessoa, ela está compartilhando a vida profissional dela ali, mas talvez não é mil maravilhas como ela está falando. Então, a própria, o compartilhamento desse ato acaba criando um estereótipo de uma pessoa perfeita, de um desenvolvedor perfeito, e você pensa, falei, nossa, mas está acontecendo tal coisa aqui comigo, a outra tá uma beleza ali,
Aí, nesse quesito que você acaba comparando com outra pessoa, você fica mal. Isso é uma coisa que até eu aprender a parar de me comparar com outras pessoas, assim, é, comparar o que eu falo não é inspirar em outras pessoas. Claro, eu me inspiro em várias pessoas, mas o fato de querer comparar o meu andamento com outras pessoas, a pessoa vai mais rápido que eu, logo eu tô achando que eu tô que eu não sirvo para isso. Logo eu tendo a desistir. Ou, é igual você falou, né? Dos dois lados acaba sendo ruim. Uma pessoa acaba desistindo, ou se a pessoa está melhor, ela acaba ficando acomodada e não tem a tendência a sempre melhorar e caminhar e caminhar essas coisas. Só um adendo que eu queria comentar disso, porque isso é Total. muito significativo mesmo. Essa ideia de comparação, e isso eu quero deixar claro para quem estiver prestando atenção, quem estiver vendo esse vídeo, se atente a não visar, a não sempre se comparar a outras pessoas, porque cada um tem seu ritmo. E quanto mais você se compara, dependendo da sua visão, acaba sendo muito prejudicial para você. E isso acaba sendo um problema, assim, da sua vida, tanto do lado profissional, pessoal, essas coisas. Total. Você não faz uma semana de academia e olha o cara do lado pegando 200 quilos em cada braço e quer fazer a mesma coisa. Exatamente. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. Aquela pessoa lá está na academia, talvez por 2, 3 anos, você já quer fazer uma semana o que ele fez. Então, tudo tem o seu porquê, sabe? Então, vai no seu ritmo, não se compara às outras pessoas e não fica para baixo. Ou até mesmo, assim, uma super autoestima elevada por conta de tal coisa, sabe? Cada um tem seu propósito. Total. E aí, você entrou no CJRM, começou a seguir o método. Você lembra mais ou menos em quanto tempo você conseguiu ter resultado no seu trabalho? Ok. É, assim, quando eu comecei a fazer o curso, eu, eu penso que por volta de um mês e meio, eu já comecei a adquirir bastante resultado, assim, no meu trabalho, porque só a parte básica, perdão, a parte inicial do curso, né, do CJRM, já abriu portas para várias dúvidas que eu tinha no meu trabalho e que eu acabei tendo maior autonomia e eu consegui executar outras demandas. Então foi assim, seguindo aquele meu fluxo de, por exemplo, 2 horas de estudo que eu pegava para me dedicar ao CJRM, junto a outros estudos de uma demanda ou outra, uma tecnologia terceira que eu tinha que implementar lá no meu trabalho, foi mais ou menos um mês e meio. Igual eu comentei lá no meu depoimento. Para quem não sabe, CJRM, no CJRM eu faço um concurso de depoimentos e no depoimento passado o Arthur ganhou, porque ele enviou um depoimento contando um resultado muito bacana dele. E aí lá no depoimento, essa é a segunda vez que a gente está se falando, na verdade a terceira, que teve a mentoria antes Sim. dessa live, há uns 2 meses antes. Mas aí naquele depoimento você diz que foi efetivado. Essa efetivação aconteceu mais ou menos nesse tempo que você está falando, que teve resultados? Ah, sim, foi sim. Até então eu já estava como estagiário, né, mas aí eu adquiri o curso do CJRM e em torno de um mês e meio a 2 meses foi que eu adquiri, assim, eu tive mais autonomia e aí eles viram que eu já não tinha um conhecimento de estagiário que eu já poderia sim ser efetivado. E aí eles me deram, assim, eles me efetivaram a desenvolvedor front-end júnior. E aí, assim, foi uma coisa muito legal. Eu até cheguei a compartilhar lá no meu LinkedIn, ou coisa do tipo, porque foi uma. É, quando eu entrei como estagiário, eu achei que, por exemplo, eu ia tentar e não ia dar certo. E no fim, eu vi que, tipo, todo o esforço que eu tive
assim, uma efetivação é uma coisa muito legal, né? Porque é, acaba abrindo seus olhos e, enfim, tudo é possível, sabe? A parte, dependendo da motivação e desempenho da pessoa. Então eu vi que, por exemplo, aquele tempo que eu tirei para estudar mais, tempo que eu dormi menos, que eu tirei um tempo que eu poderia estar jogando, ou outra coisa do tipo, eu estava aí estudando, nossa, valeu super a pena, sabe? Então, tanto aquele depoimento é para encorajar outras pessoas que estão vendo esse vídeo, até mesmo que estão vendo essa live, porque eu quero, porque eu fiquei num ponto que ficou, eu fiquei muito mal assim no ramo da tecnologia. E eu penso que isso é muito comum assim para outras pessoas. E eu queria mostrar um pouco do que aconteceu comigo. É um papo bem de coach, assim, bem mais. Não, enfim. Eu quero só comentar o meu lado que pode acontecer o mesmo com você. Basta ter a determinação de correr atrás. Você vai ver, assim. Você vai olhar para trás e ver o tanto que você sofreu, o que você pensava, que foi tudo. Que era tudo bobeira, sabe? Então, de 1 mês e meio a 2 meses, com o conhecimento que você adquiriu no CJRM, você foi efetivado de estagiário a Front-End Developer Júnior. Exatamente. Mas, e ó, nada de errado em jogar videogame, nada de errado em dormir mais, nada de errado de certo ou errado em assistir Netflix, mas cada coisa tem seu preço. Sim. Você abdicou, você se sacrificou de um prazer momentâneo para que no futuro você tivesse uma posição mais confortável. Exatamente. E depois que você adquirir essa mentalidade, e você adquirir ela através de um método que você vê progresso, é difícil você desver o que você viu. Exatamente. Você vai querer continuar, você vai querer evoluir, você vai dar menos importância para as coisas que dão esse prazer momentâneo, mas no longo prazo não vão te dar muito resultado. Eu era viciado em videogame. Cara, eu não sei se a galera conhece, se quem tá aqui gosta. Eu era viciado em Dark Souls. Dark Souls é um jogo que muito difícil e você Sim. tem que dedicar horas da sua vida para você conseguir avançar nele, progredir. E aí, cara, eu já cheguei a jogar, eu acho, se não me engano, 850 horas de Dark Souls. É muita coisa. Era punk, assim. Ah, E aí foi quando, foi quando eu comecei a abrir meus olhos para as coisas, né? Para a vida adulta chega, uau, responsabilidade. sim. E aí você se vê num momento em que se você não tomar uma atitude na sua vida, você não vai evoluir do jeito que você quer, na velocidade que você quer. Que é engraçado, né? Essa dicotomia. A gente tem o cérebro límbico e o neocórtex. Um está contra o outro o tempo inteiro. Porque se a gente for comparar a nossa existência com esse nosso cérebro mais desenvolvido, que é o neocórtex, em comparação com os anos que a espécie humana já viveu, cara, a gente vivia para sobreviver. A gente vivia escondendo bicho. A gente não sabia se ia ter segurança, se ia ter o conforto de comer no dia seguinte. A gente era caçador. E aí, hoje a gente tem esse conforto, mas o nosso cérebro ainda não se adaptou. É o nosso cérebro, por quê? Por que não se adaptou ainda? Porque esse cérebro mais desenvolvido, nosso tem muito pouco tempo se comparado ao tempo que a gente viveu só para sobreviver, que a gente precisava estocar comida. Então, né, quando você estuda um pouquinho essas coisas, você fica mais ligado nisso.
sim, uma parte de você se conhecer, né? Então, se conhecer gera esse resultado louco de uma, opa, eu acho que eu tenho que mudar um pouquinho a forma que eu estou vivendo e priorizar o que tem que ser priorizado. Senão eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou. sim, exatamente. Arthur, então, para a gente caminhar para o final aqui, tem gente que está assistindo essa live ou a gravação dela que já decidiu, depois da semana do JavaScript, quando eu abrir as matrículas do CJRN, algumas pessoas já decidiram que querem entrar, querem aprender a fazer essa parada. O que que você diria para essas pessoas? Sim, para as pessoas que estão entrando, que vão adquirir o curso de CJRN, assim, tenha uma motivação e crie cronogramas de estudo, porque isso é muito importante. Por mais que seja pouco tempo, esse pouco tempo seja efetivo. E se atente bastante ao método que o Roger chega a mostrar, que é o LaTeR, que é um método muito interessante para você adquirir conhecimento. E, e até no começo do curso, eu vou dando um feedback assim, eu ficava muito é, inseguro de, por exemplo, tirar algumas dúvidas de alguns exercícios que o Roger passava, né, e eu não sabia. Eu tentava ao máximo, e me sentia inseguro de perguntar para ele, tirar dúvidas, coisas do tipo. Cara, assim, dentro do curso tá todo mundo querendo te ajudar, o Roger quer ajudar, então se sinta livre para perguntar, estude ao máximo, utilize o método AT e tome um tempo. Eu aconselho, não precisa diário, claro, eu aconselho que, por exemplo, final de semana, sábado, domingo, tira o tempo para descansar, mas tira, por exemplo, o dia de semana, tira até 30 minutos, uma hora para poder estudar. Eu acho que é muito efetivo. Por exemplo, para mim foi muito efetivo. Então, para o aluno que está entrando agora, crie horário, crie uma agenda de estudo. Isso é muito importante. Total. Isso fez diferença para você, né? Não é à toa que Exatamente. você conseguiu os resultados que você conseguiu. Tem. E eu que eu desejo bastante para todo mundo, nem que faça o curso, mas até mesmo para as pessoas que efetuaram o curso, que tenham o mesmo a efetivação que eu tive e até mesmo melhor, sabe? Eu desejo melhor para todo mundo. É, até um ponto comentando, quando eu dei o depoimento, teve um comentário que até o cara falou, nossa, esse cara tá meio de Newton para mim, essas coisas do tipo. E eu falei, cara, assim, cada um tem o seu ritmo. É aquele negócio que a pessoa não pode se comparar. Para mim foi em pouco tempo, mas foi por conta do histórico, talvez, que eu já tinha na minha empresa, ou foi pelo que eu me empenhei a estudar. Mas se você se empenhar também, talvez pode ser até melhor que eu. Então você não pode pensar dessa maneira. Pensa que vai dar certo. E é isso. Porque você está fazendo um curso bom, está executando um método legal, efetivo. Agora o que você tende a estar motivado a querer que aconteça. Total. Cara, muito, muito legal. E eu queria te agradecer por ter parado o seu dia. Eu sei que é complicado, a gente tem rotina e tal. Você ter parado o seu dia para vir aqui contar a sua trajetória, contar a sua história, dividir isso com a gente. E é como eu já falei, vou repetir, eu acho que quando a gente escuta essas histórias, quando a gente vê alguém tendo esse resultado na nossa frente, a gente começa a acreditar que a gente também pode. Dar uma esperança para a gente. Eu acho que muitas pessoas que assistirem essa live ou essa gravação dessa live, que forem suporte, que estão querendo entrar na programação, eu acho que vão se inspirar em você.
né? Uma coisa é o meu background, o Roger falar, porque eu sou suspeito para falar, Aham. né? Mas quando eu tô, ao mesmo tempo que eu sou suspeito, como eu tô do lado de cá, eu sei o que está acontecendo. Eu sei dos resultados que os meus alunos estão tendo. Então é muito gratificante para mim e muito obrigado pela sua generosidade em tirar seu tempo, vir aqui compartilhar a sua história com a gente. E no que você precisar, eu estou à sua disposição. Eu quero ver você indo mais longe e no que você precisar, conta comigo nessa caminhada. Eu que agradeço, Roger, pelo espaço aqui, né, por ter essa honra de ser entrevistado, né, pelo Roger, e, enfim, de estar aqui compartilhando a minha história, e que eu, que eu gostaria bastante de passar para outras pessoas que estão entrando nessa área de tecnologia, que tenham o mesmo sucesso, digamos assim, que eu tive. E, assim, eu espero muito que essa mensagem, essa live tenha sido interessante e gratificante para outras pessoas. É, o que você puder ter, o que você precisar de mim, pode contar comigo, seja Roger, qualquer pessoa que estiver é, vendo isso. O que eu mais quero, é, porque de quando eu entrei para cá, eu tive uma mudança que o que eu quero mais é poder ajudar as pessoas a passar, a superar o sufoco que, por exemplo, eu passei. Então, o que eu mais quero é poder ajudar essas pessoas a adentrar nessa área de tecnologia, que é uma área que está em constante crescimento aqui, principalmente no Brasil, e que eu acho que é o futuro, sabe? Então, eu espero tudo de bom, tanto para você quanto qualquer pessoa que estiver ouvindo isso. Total. Cara, brigadão mesmo. Como é a minha primeira live aqui, eu vou tentar fechar essa live e salvar sem fazer qualquer besteira. E muito obrigado a vocês que estiveram aqui também. E para você que está vendo essa gravação, obrigado por disponibilizar o seu tempo, investir o seu tempo aqui vendo a história do Arthur e acompanhando a evolução dele, que também pode ser sua. Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Boa noite, uma boa semana para vocês. Até mais, Roger. Até mais. Tchau, tchau.